That's how you change the world. Sabendo. E hoje eu queria estar mostrando para vocês, na verdade a minha intenção é poder estar compartilhando com vocês conhecimento, e eu queria estar aqui trazendo um livro do autor, ele chama Charles Brown e Rompetrucha, tá? Esse livro ele tem alguns conceitos importantes. A principal foco dele é o VBA no Access. E eu queria então trazer, na verdade, tentar resumir e tentar testar algumas coisas que o livro traz. Conto com a colaboração de vocês. Se por algum acaso vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, ou até alguma crítica, seja bem-vindo. Então nós vamos começar então pelo capítulo de número 1, tá bom? O que esse livro ele vai trazer? Por exemplo, rapidamente aqui, ele vai trazer que o primeiro capítulo é entendendo o Access. Então, o que ele fala? Olha, em 1992 ele surge, então, o Microsoft Access, né, esse aplicativo surge como um concorrente do Fox Pro. O Fox Pro eu tentei usar ele uma vez, não achei muito interessante, mas realmente parece que ele deu uma parada no tempo. Mas nessa época, então, o Access ele surge com essa responsabilidade de concorrer com o Fox Pro, que ele era também uma forma de um SGDB mais simplificado para aplicações menores, tá? Em 1994 o Access então ele deu uma melhorada no GET, ou seja, as consultas passam a acontecer de forma mais rápida, mais eficiente. Por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de fazer consultas imensas, consultas pesadas, e a resposta muito boa do Microsoft Access. Tá? Em 1997 acontece uma ampliação e ele passa a ter o recurso de HTML, ou seja, trabalhar, né, de acordo com a evolução da internet. Ele surge aí com essa possibilidade de integração com os códigos HTML. E em 2000 ele melhora tem um melhoramento na biblioteca de modelo de dados ADO, tá? E aí, ou seja, talvez você esteja perguntando, mas em 2002, 2004, esse livro, ele, por exemplo, ele foi escrito em 2004. Mas nada contra esse livro, nada contra a data, porque é um livro excelente, tá? Independente da data. Como eu falei, o principal propósito dele não são os recursos nativos do Access, é mais voltado ao VBA no Access. Então, com relação ao VBA, nós sabemos que ele não evoluiu muito depois de 2005, ele parou realmente no tempo, e é o que alguns amigos já dizem do VBA, tá bom? Então, para a gente continuar aqui, tem um próximo subtópico lá nesse capítulo de número 1, que ele fala então das características do Access, como por exemplo o assistente. Eu vou estar mostrando no vídeo como que funciona isso, mas é algo maravilhoso, um recurso maravilhoso que o Access, Microsoft Access tem, que facilita para quem não é programador, uma ferramenta exclusiva, ou melhor, uma ferramenta que ajuda quem não é programador. As macros, por exemplo, que já são rotinas construídas para auxiliar, ou seja, as macros têm um poder muito grande. Nós, por exemplo, não usamos módulos, né? Poder criar módulos de programação e poder usar esses módulos em outros projetos. E ele fala, por exemplo, do futuro do Access, tentando fazer uma previsão do que seria o Access futuramente. Porém, ele erra em algumas previsões. Por exemplo, ele fala de um VBA.net, né, dessa possibilidade, o que na verdade não aconteceu, porque o VBA ele não evoluiu depois disso. Mas vou estar testando algumas coisas, falar aqui no vídeo sobre assistente e sobre macros rapidamente, mostrar rapidamente o Microsoft Access, para a gente poder dar continuidade aí a esse livro aí, que eu estou gostando muito, tá bom? Aquele abraço e até mais, tchau, tchau.
Eu não pretendo, por exemplo, falar aqui sobre como abrir o aplicativo do Axis ou como dar nome, tá? Mas não é nada muito difícil não, tá? Sobre formatação. A tela que eu estou mostrando aí, por exemplo, ela tem diversas opções como consulta, criar formulário, relatório, criar macros e outros. E o que eu quero falar aqui, por exemplo, é sobre o poder que tem os assistentes. Então o livro, por exemplo, traz isso e realmente reparei na tela que eu peço para poder criar uma tabela, não tem muito segredo, rapidamente ela já abre para mim. Eu posso criar os campos que eu quiser, posso definir o tipo do campo que eu quero rapidamente. Ela, por exemplo, pede para me poder dar um nome, isso o assistente me ajuda perfeitamente. Então, por exemplo, nessa tela aí eu estou mostrando como criar uma tabela. Eu dou um nome ao título, tá vendo? O tipo de dados, isso aí é uma questão que nós vamos falar depois. E vou definindo, por exemplo, rapidamente o que eu vou querer para minha tabela, tá? O assistente logo me pede para dar um nome antes de fechar. Eu vou colocar um nome do meu interesse. Você pode colocar o nome do seu interesse. Ou seja, o que o assistente faz? Eu não tinha chave primária. Ele já logo identificou que não tinha e criou uma chave primária para mim. Então ajuda muito na construção aí do seu projeto, né? Um potencial muito grande que o Microsoft Access tem. Agora eu posso, por exemplo, criar outros campos e fazer o que eu quiser. Então olha, eu posso também, olha o que o assistente me possibilita, criar formulários, tá? Mas eu posso também já, através dos campos que eu tenho, já definir um formulário vinculado a essa tabela. Repare que eu crio ali e ao meu lado direito eu tenho os campos da minha tabela. Tá vendo? Então, para trabalhar com esses campos ou criar esses campos lá no meu formulário, eu preciso somente agora arrastar eles para a minha esquerda, jogar ele dentro do formulário e poder formatá-los. Em outras situações, o próprio Access ou o próprio assistente também, ele já possibilita criar tudo isso basicamente formatado. Eu tenho aí, por exemplo, meu formulário, estou rapidamente incluindo alguns valores e agora eu tenho que nomear o meu formulário. Nomeei ele como formulário 1 e ele está pronto, e à minha esquerda você vai ver que eles ficam por tipo de objetos. Então tem o formulário, tabela, não fica, eles não se misturam, tá? Se eu quiser, por exemplo, agora criar um relatório, repare a rapidez que eu criei esse relatório. Simplesmente selecionei à minha esquerda a tabela e criei e coloquei, cliquei no botão para poder criar esse relatório. O assistente trouxe isso tudo para mim. Tem outras opções do assistente que ele permite você escolher os campos que você quer. Por exemplo, vou fazer agora na consulta e ele me pergunta o tipo de consulta que eu quero. Eu defino como consulta simples. E agora ele me pergunta quais campos que eu quero. Eu disse, olha, eu quero todos. E aí eu posso abrir como design e simplesmente a consulta está pronta. Ao meu lado esquerdo você vai ver que na janela de objetos que as consultas estão prontas. Posso transformar isso em tabela dinâmica. Nesse caso estou usando o Access 2007, tá? Ele tinha esse recurso ainda e é isso. Agora eu posso, por exemplo, visualizar aí a parte de código SQL do meu projeto, tá? Rapidamente. Então o Access ele possibilita tudo isso. Agora, por exemplo, eu vou falar sobre o poder que tem as macros. Então preste bem atenção. Aqui na parte superior do lado direito você tem as macros, e macros é o que? Elas são rotinas já pré-estabelecidas, são pequenas linhas de código que já tem ações pré-estabelecidas. Então repare que na opção aí você tem a ação que você quer. A minha primeira opção aí é abrir uma consulta. Repare que é bem intuitivo. Na parte inferior, por exemplo, que eu estou usando o Access 2007, ele vai falar abrir qual consulta. Eu só tenho uma consulta aqui para poder abrir, ele já nomeia ela para mim e eu pronto, já tem uma ação pré-estabelecida. E ao fechar o meu construtor, né, o meu assistente, se eu clicar na macro rapidamente já abre para mim aquela consulta que eu criei
anteriormente. É bem fácil, bem prático. E se eu, por exemplo, colocar no botão essa ação, ele vai corresponder para mim. Então o meu assistente ele já me direciona para poder fazer o que eu quero. Eu posso escolher aqui, por exemplo, as ações que eu quero. Por exemplo, abrir um formulário para novo registro, navegar pelos registros. É bem intuitivo. Olha que interessante, é que você pode escolher qualquer dessas ações disponíveis, ele vai fazer. Mas no nosso caso, nós criamos uma macro, nós queremos vincular essa macro ao meu botão. Se eu, por exemplo, nesse caso aí, eu simulei que eu iria vincular a macro, mas eu não salvei, tá? Então ela não vai acontecer nada, porque realmente eu tenho que usar o botão para salvar. A macro continua funcionando, tá? E eu vou agora abrir o design novamente, vou vincular essa macro ao meu botão. Então ao clicar eu vou escolher o que? A macro 1, que ela vai abrir a consulta que está nomeada ali no meu lado esquerdo. Olha que interessante. Abri o formulário, cliquei no meu botão e rapidamente ele corresponde a isso. Então você imagine você usando isso para poder abrir formulários, abrir relatórios, abrir consulta. É um poder muito grande. As macros elas podem fazer muitas coisas. Uma das coisas está aí no nosso lado esquerdo. Os aplicativos mais novos têm mais recursos, mas uma das opções que eu posso escolher, por exemplo, é fechar o meu banco de dados. Então, para mim não precisar ir no lado lá em cima, clicar no X e fechar, eu vou criar uma macro que feche o banco de dados. Salvei, vou deixar ela como nome de macro 2 e olha que interessante, se eu usar essa macro, se eu dar 2 cliques nela, ela vai fechar o meu banco de dados. Então é isso, até mais, aquele abraço. That's how you change the world.